Alegria, o nosso abraço da Federação Espírita do Estado da Bahia, de toda a sua diretoria e dos amigos em geral. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui neste final de semana. A generosidade do Jacobson, né, o mestre que veio aqui primeiro deu a lição, né, e nós vamos fazer uma conversa com vocês sobre um tema que é atual, mas sempre existiu, né? Foi uma preocupação que existiu nos centros espíritas desde os seus inícios, e que nós vamos, dentro daquilo que foi possível a gente conseguir coletar de informações, de dados, né? Porque não tem muita coisa escrita a respeito do tema, né? Parece até que é um tabu, assim, falar de jovem e mediunidade. Então, nós vamos ajustar um pouco, assim, as impressões, aquilo que nós estudamos, que nós encontramos, e vocês também podem conversar conosco, podem interagir, ajudar. Não pergunta muito, não. É brincadeirazinha, né? Para que a gente possa fazer um trabalho interativo, né? O jovem gosta mais de coisa dinâmica, mas a gente vai tentar aqui, de alguma forma, trazer essa mensagem para vocês. Então, a gente vai começar lembrando, né, que o fenômeno mediúnico é um fenômeno que existe de todos os tempos, né? Não é nada que surgiu depois de Kardec. A mediunidade é uma faculdade inerente ao próprio homem, né? O seu estudo, a sua sistematização surgiu justamente com Kardec, porque apesar da mediunidade existir entre todos os povos, entre todas as culturas, não é nenhum assunto que não fosse abordado, conhecido, aliás, mas quem deu essa forma sistematizada, quem se debruçou para estudar o que era a mediunidade, o que é o médium, como o fenômeno se processa, quem deu essa visão, né, de estudo, de orientação, foi justamente a doutrina espírita, através de Kardec, que veio trazer essa ordenação para que pudéssemos entender algo que acontece com o homem, né, de forma natural, né, e que alguns não sabem nem que possuem, que acontece em todas as religiões, em todos os momentos da vida, em qualquer idade, e que, se não for prestada atenção, se não for orientada, pode gerar algumas disfunções ou algumas alterações ou alguma má compreensão em função justamente da pessoa não entender o assunto, né? Mas a mediunidade, sendo uma faculdade a todos os seres humanos, né, ela tem algo muito especial, que ela possibilita, né, os seres humanos a adentrar, né, em outros domínios vibratórios da vida. E isso é que nos faz mais sensíveis, mais perceptíveis a outras realidades que muitas vezes a maioria dos homens não percebem ou não se interessam por elas, ou têm medo, né, e fogem do assunto, porque acha que é coisa assim de maluco, ou então que é coisa que se a pessoa adentrar para estudar o assunto vai trazer perturbação, ou tem medo, na maioria das vezes é medo, e medo até mesmo do comprometimento. Às vezes não é nem o medo do fenômeno em si, da presença dos espíritos, mas é mais o medo de comprometer-se com uma ideia, quando se percebe que é uma ideia séria, quando se percebe que é um compromisso que precisa ser encarado com seriedade. Então, a tendência é se fugir do assunto, né, como nós fazemos em tudo aquilo que nos traz uma determinada preocupação, um compromisso maior. Se a gente puder adiar, se a gente puder deixar para depois, é o que normalmente, né, nós fazemos quando não temos ainda uma consciência daquilo que realmente é importante para a nossa vida espiritual.
Então, esse sentido psíquico que nos possibilita realmente adentrar em outros domínios vibratórios da vida, pondo-nos em contato com seres de outras dimensões, pode nos trazer, né, um grande auxílio para que descobramos a nossa própria essência, né, e passarmos a ter certeza que a nossa vida não é esse momento que nós estamos aqui. Em todo ser humano, como nós já falamos, existe a mediunidade, às vezes em rudimento, né? É uma faculdade em germe, que ela pode se desenvolver em qualquer tempo, como também falamos inicialmente, né? A gente percebe que nós mesmos já tivemos oportunidade de conviver com pessoas que só na idade adulta, depois de algum tempo, quando ela jamais imaginava que isso fosse acontecer, ela levava um companheiro nosso que nós conhecemos, e ele ia, porque a esposa era médium, ele tinha que levá-la, ela não dirigia, as reuniões eram à noite, ele levava para a reunião mediúnica. Enquanto ela ficava na reunião mediúnica, ele ficava num barzinho que tinha ao lado, se divertindo, né? E isso durante anos, né? Até que, determinado dia, não sei porque alguém o convidou, por que você não entra para assistir alguma coisa? Vai ter uma palestra, vai ter alguma coisa. E ele foi assistir a palestra, e daquele dia em diante ele começou a frequentar, e de repente, com os anos, com o trabalho, né, ele teve acesso aos trabalhos mediúnicos, trabalhando simplesmente como auxiliar, ali assistindo às reuniões, e de repente uma mediunidade, né, aparece que ele jamais imaginava, já estava assim com a idade, não decrépita, não muito velho, né, mas com uma idade já avançada, e começa então a ter um exercício tranquilo, né, que foi se desenvolvendo aos poucos. Então, a mediunidade ela pode surgir em qualquer idade, em qualquer época da vida da pessoa, independente, né, de que a pessoa até espere ou não, ou que já tenha estudado, ou que já tenha descoberto, né. Em alguns, essas faculdades se revelam desde a infância, né, que é o que a gente a casa espírita é muito procurado, né, com esses fatos de mediunidade em criança, e que ultimamente vem dando oportunidade de se estudar bastante, né. Existem já trabalhos voltados para essa área, procurando ajudar os pais, em especial, né, que às vezes ficam muito confusos, como fazer, como atuar, quando percebe que seus filhos apresentam determinados sintomas, ou que começam a relatar casos de visões, que estão vendo familiares desencarnados, ou que repetem frases, ou algo que não deixam dúvida, né? E eles não sabem muito como fazer com isso, e o único local, depois de algum tempo, quando esbarram, depois de baterem as portas dos consultórios, muitas vezes, ou de buscar recursos variados, chegam, enfim, à casa espírita para receber a orientação necessária. A Ivone Pereira, em Recordações da Mediunidade, ela conta muitos fatos de mediunidade em criança, né? Inclusive crianças da própria família, que passaram por momentos bastante difíceis, com uma mediunidade bastante aflorada, mas também bastante sofrida, em função das entidades que se aproximavam dela, no caso, um caso que ela cita em especial, de uma sobrinha, né, que era uma mediunidade bastante sofrida, e os espíritos utilizavam dessa possibilidade da criança com efeitos que prejudicavam bastante, porque a criança não dormia, os familiares não tinham paz, né? E depois de muito tempo, com a orientação dos espíritos que trabalhavam com a Ivone no centro espírita, que esses espíritos não era só um espírito, ela via, a própria Ivone depois identificava que eram espíritos que se apresentavam assim, encapuzados, com aparências amedrontadoras. Imagine isso para uma criança, né? Era um transtorno muito grande. E ela
teve, assim, o grupo espírita teve um trabalho enorme, né, para conversar com essas entidades, esclarecê-las, para que depois essa criança pudesse ter um período de mais tranquilidade. Então, isso é uma coisa que acontece, que ainda hoje é muito comum, e as pessoas buscam sempre a casa espírita, dizendo que os filhos estão vendo, que os filhos estão ouvindo vozes, né? Me lembro de uma funcionária que trabalhava com o meu marido um determinado tempo, em que ela relatava que o seu filho de 7 anos descrevia com detalhes, ele dizia, tinha dia que ele não queria que ninguém entrasse na garagem, que ficava no subsolo da casa onde eles moravam. E ela dizia assim, mas por que nós não podemos ir aí? Ela dizia assim, porque não quero que perturbe o meu amigo. E dizia, mas como? Quem é seu amigo? O que é que ele está fazendo lá? E ela ia normalmente fazendo aquelas perguntas, sem dar muita atenção inicialmente. Depois ela foi vendo que aquele assunto se prolongava. Aí ela, depois de um determinado tempo, conseguiu que ele fizesse um relato do que tinha acontecido. Ele disse assim, olha, ele foi atropelado, ele estava vindo de moto com alta velocidade, foi atropelado na rua, mas como ele estava fugindo de alguém, ele não quer que ninguém saiba que ele está aqui. Isso para uma criança, né? Acho que ele tinha menos 7 anos na época, e ele dava todos os detalhes daquele, que ele se tornou amigo dele, que ele ia lá, conversava com aquela entidade, né? E a mãe, como já tinha algum conhecimento espírita, então nós começamos a orar pela criança, pela entidade e tal, e aos poucos aquilo foi desaparecendo com naturalidade. Mas ele descrevia o quadro com muitas minúcias, né, de que estava acontecendo, como que o jovem tinha sido atropelado, e tinha caído da moto, e com detalhes assim que, infelizmente, ela não teve assim o cuidado de procurar saber nomes e tal, até para fazer um estudo maior, mas eu sei que as coisas foram se acalmando e passou o tempo, ele não mais, determinado tempo, ele disse que o amigo tinha saído de lá, que não estava mais lá. Então, isso acontece e, às vezes, os pais não sabem como ficam, né, principalmente quem não é da doutrina, quem não conhece a doutrina espírita, tem uma maior dificuldade, né? Mas, como existe como a mediunidade é uma característica do ser humano, né, existe em todos os seres humanos, ainda em rudimento, em alguns e outros mais aflorados, nós não podemos esquecer que ela pode contribuir também de uma maneira muito variada, né, com a nossa educação, com os nossos propósitos, e é o que nós observamos com os médiuns que trabalhavam com Kardec, quase todos eles, né, algumas médiuns jovens, que prestaram grande serviço, né, à doutrina espírita através da sua mediunidade. Nós podemos lembrar aqui, né, da colaboração de 4 jovens, em especial a Júlia Bodan, de 15 anos, a Caroline, de 18, a Ruth Jafé, com 20, e a Aline Carlotti, com 20 anos. Foram médiuns que colaboraram com Kardec profundamente, com a mediunidade bastante esclarecida, né, sem dúvidas, né. Kardec as utilizou para o trabalho com muita seriedade. E a irmã Sudufo, ainda hoje muito conhecida entre nós brasileiros, né, que conheceu Kardec numa noite na noite, né, de 1857, no lançamento, né, do livro, e no final da reunião, essa jovem recebeu uma bela página de São Luís, né, estamos em São Luís, uma homenagem aí a ele, né, que se tornaria uma espécie de supervisor espiritual dos trabalhos de Allan Kardec. Então, a mediunidade surge, então, nos jovens e em qualquer um de nós que tenhamos essa possibilidade. Enganchou aqui. Ah, já passou, né? Não.
Não, o próximo. Vamos lembrar ainda também, né, as irmãs Fox, que ficaram muito conhecidas também no movimento espírita, e elas que conversavam, começou ouvindo aquelas pancadas, né, aquelas histórias que todos nós aprendemos assim que começamos a frequentar o centro espírita, com os fenômenos de Hydesville, e muito comum, elas começavam a ouvir aquelas pancadas tão insistentemente que a família tinha que se mudar, às vezes, de tão perturbador que era. E quando elas tiveram a oportunidade de ter a ideia, né, de estabelecer um diálogo com aquelas pancadas e descobriu que era alguém que havia desencarnado, que deu o nome, que contou a história, que havia morrido e havia sido emparedado, tinha sido assassinado e tinha sido emparedado naquela casa e tal. E aí as pesquisas se revelaram que era realmente uma realidade o que elas descreviam. E elas prestaram um grande serviço à história da mediunidade no mundo, apesar de que, em algum momento, elas também quiseram desdizer aquilo que elas consideravam como fato real, mas, no final, elas voltaram a dar seu depoimento como verídico, né? Algum ruído estranho atrapalhou o movimento das moças, né? E elas tiveram que dizer, no final, que realmente elas se comunicavam e que tinham faculdade, né? Muito lembrado também, né, as médios que, em Lourdes, né, quem vai à França vê aquela romaria enorme, né, de pessoas que vão em busca de cura, pessoas que vão lá em Lourdes, né, porque tudo aquilo originado pelas visões, né, de Bernadette, que ela dizia que tinha visto uma senhora naquele local, e hoje é local de peregrinação, né, essa visão que ela tinha, né, foi muito comentada, muito estudada, e até hoje as pessoas buscam Lourdes, na França, né, para terem contato com essas vibrações, e alguns acreditam que vão ser curados, né? Normal, onde acontece um médium de cura, quando tem uma visão, uma aparição, né? Me lembro que, quando eu era criança, nós ouvíamos lá numa cidadezinha chamada Candeias, né, próxima de Salvador, que meu pai mesmo conseguia fazer peregrinação, reunia os familiares, naquela época ia em caminhão, pau de arara, né, para irem a Candeias, porque lá tinha uma médium, né, que tinha visto também, geralmente eles falam que veio Nossa Senhora, né, é a descrição mais próxima, que veio uma bela senhora iluminada, e ela diz que é a Nossa Senhora, né, para a crença daqueles, da médium que é católica, né, do médium que é católico, está vendo um santo da igreja, uma imagem da igreja, e isso é muito difundido, né. Temos o caso dos 3 irmãos, né, em Portugal, né, e em Fátima, né, que também viram uma senhora, né, que diziam que era uma senhora iluminada, que era Maria, né, que teve aquelas revelações, que ficaram durante muitos anos fazendo parte do repertório da humanidade como algo misterioso, né, quais eram as revelações que iam acontecer, e todo mundo temia que viessem revelações catastróficas, e isso foi acompanhado pelo mundo inteiro, as visões dos 3 irmãos em Fátima. Ivone Pereira, aos 12 anos, né, já psicografava, e aos 20 já era responsável pela psicografia de receitas e curas de obsessão, né? Então, ela iniciou muito jovem, uma das médiuns que nós temos referência na doutrina espírita, né, por ter iniciado a sua faculdade desde pequena, né? Aliás, os primeiros fenômenos se manifestaram logo ao nascer, né? Com 1 mês de idade, ela já foi submetida a uma... Obrigada aí pela ajuda, né? Então, essa foto aí eu achei interessante, que é ela e o Camilo, né?
Camilo Castelo Branco, que escreve, através dela, Memórias de um Suicida, né? E, então, a Ivone, ela relata, né, toda a sua, em Recordações da Mediunidade, em Devassando Invisível, né? Todo o relato, como ela conviveu desde jovem com os fenômenos mediúnicos, porque ela veio realmente com esse trabalho especial. Foi o compromisso que ela assumiu depois de muitas reencarnações difíceis, das reminiscências dos suicídios, ela vir como médium e dar conta do seu recado, superar suas dificuldades, né? E a mediunidade desabrochou desde jovem, desde criança mesmo, né? Ela se desdobrava, ela entrava aparentemente num coma, né? E depois ela trazia os relatos, ela conversava, ela criança brincava com o Roberto de Canaleiras, né? E ela pensava, ela dizia que era o amigo dela, encarnado, a presença dele era tão forte que ela conta no seu relato que ela estava um dia com uma queimadura no braço e eles dois brincando, ele segurou o braço, era tão materializada a presença que ela sentiu dor como se ele tivesse pego realmente no local da queimadura, né? E ela tinha a presença desse espírito, conversava com ele constantemente, era uma coisa que passou a ser natural. Ela não mais tinha aquele medo. Depois ela foi orientada, né, nos centros espíritas, o próprio pai a levou para que ela recebesse as orientações, e aí passou a ser um trabalho, passou a ser uma constância na sua vida, o contato com os espíritos, até o final da sua existência, trazendo belas páginas, belos exemplos para todos nós, que nos orientam a caminhada hoje nos centros espíritas. Uma coisa que nós podemos também lembrar aqui é que os médiuns ostensivos, antes de reencarnarem, eles são preparados, né, para virem com essa possibilidade mediúnica, né? O seu perispírito é preparado, o seu corpo físico é preparado, né? Eles já vêm com a estrutura ajustada para que eles possam receber fazer esse intercâmbio entre os dois mundos com naturalidade, né? Não é uma coisa assim que é forçada ou que não tem preparo nenhum, que surgiu do nada. Os médiuns, né, sejam aqueles que desabrocham em criança, ou na juventude, ou na fase adulta, eles vêm preparados para isso. Antes de reencarnarem, há toda uma preparação para que eles possam desenvolver bem, desempenhar bem a sua tarefa. Sem contar que esse preparo não inicia na presente encarnação, onde a mediunidade se torna mais vistosa, mais presente, né? Eles já são espíritos, né, que já vêm trabalhando essas faculdades de outras épocas, né? Já trazem, tanto é que a maioria deles encaram com muita naturalidade. Às vezes, o pavor, a angústia de lidar com a situação é mais dos encarnados do que dos desencarnados. Nós nos lembramos que também na nossa infância, né, a nossa mãe tinha desencarnado recentemente e passou-se os tempos e eu percebi que uma das meninas que brincavam muito comigo, muito próximas de mim, foi afastada do convívio das outras crianças, nós não brincávamos mais, e essa amiguinha minha ficou isolada durante um tempo, né? E eu, curiosa, sem saber o que estava acontecendo, o que está acontecendo com a Neuza, porque ela não brinca mais, onde está, e um mistério, assim, um silêncio no ar, né? E depois, a criança ouve, né, conversa de adulto, não sei como, eu escutei, né, que aquela menina, minha amiga, estava vendo a minha mãe. A minha mãe desencarnou muito jovem, ela não tinha nem 30 anos ainda, e ela tinha deixado 3 filhos, todos muito pequenos. E, com certeza, ela ficou ali, né, ligada aos filhos, buscando um apoio de um e de outro, sem orientação nenhuma, né? E essa menina começou a vê-la. E trouxe quando ela descrevia para os familiares, né, que estava vendo, aí dizia assim, estou vendo a finada Agripina, então aquilo criava, né,
um transtorno muito grande. E não sei, me lembro, agora minha memória não registra, como que eles resolveram. Eram muito católicos, né? E como que o assunto foi resolvido. Eu sei que depois de um longo tempo foi que nós tivemos o contato de novo, mas o assunto morreu, ninguém tocava no assunto, porque também tinha medo de ser considerada louca, né? Então era um assunto que não era muito divulgado, que não se falava muito, para que não acendesse a luz vermelha e as pessoas começassem a ter medo, né? E até medo até de conviver com aquela pessoa, ou achar que ela estava ficando maluca, porque estava vendo, apesar de que na Igreja Católica o meu pai, que era muito católico, na época, ele foi criado numa fazenda, que tinha, desculpa estar contando esses casos, mas que tem uma certa ligação com alguns problemas que nós vivenciamos. E ele foi criado numa casa, que era uma casa, tipo casa de engenho, né? E dentro da própria fazenda tinha uma capela, né? E na capela, ele dizia assim, que ele tinha muito medo, depois ele contava para a gente, né, que ele tinha muito medo à noite de levantar, de ir ao banheiro, de qualquer coisa, porque ele via os espíritos rezando, andando a noite inteira ali naquela capela, acendendo vela, né? E ele tinha maior pavor, né, daquilo, né? Então era muito comum, e tinha um relato na família toda católica, todo mundo, fulana viu a afinada, né? Era assim que dizia, né? Olha, foi vista afinada tal ali, rezando, estava cantando, estava não sei o quê. Então as crianças de lá conviviam com essa história, né? E só mais tarde que meu pai foi desenvolver a mediunidade, já na idade bem adulta, né? Que foi desenvolver a mediunidade na casa espírita, que foi quando ele conheceu o espiritismo. Mas esses relatos a gente ouvia constantemente por lá, né? Então, como falamos, né, médiuns com excelentes registros, agora estou certa, né? E grande finalidade no conteúdo da mensagem recebida é alguém, né, que traz essa experiência. É um instrumento já preparado, que já viveu anteriormente com essas experiências, e agora elas vêm com mais facilidade, desabrochando e permitindo que o médium possa desenvolver os seus trabalhos. Essa aqui é uma resposta, eu não coloquei a indicação, porque foi tirada assim, de um diálogo, de uma conversa com o Divaldo, que ele coloca essa afirmação, que ele diz assim, que é muito difícil cercear, suspender ou cercear o afloramento da faculdade mediúnica, quando ela começa a expressar-se através do corpo físico. Porque a sua ocorrência, tem raízes no passado espiritual do indivíduo, né? Então, a pessoa que vem com essas possibilidades, né? Então, aquilo desabrocha com naturalidade. E não é uma coisa que você vai dizer assim, de agora em diante você não vai mais ser médium, né? Aquilo vai continuar. Tem uma médica que está fazendo parte do nosso grupo de estudos, né? Aliás, ela desistiu de participar. Ela chegava e dizia assim, Elzenira, eu não quero ser médium. E eu brincava com ela assim, ô doutora, a única coisa que eu não posso fazer é indicar uma cirurgia para a senhora, porque não tem como fazer uma cirurgia para retirar a sua mediunidade. A senhora vai conviver com ela, e uma mediunidade bastante aflorada, né? Quando os espíritos se aproximavam, ela, por não conhecer, por não ter controle, se machucava, caía, mas assim, eu não quero ser médium. Então, hoje ela está em outros trabalhos, né, lá na federação, se dedicando aos estudos, participando de várias atividades, mas quando fala em mediunidade, ela não quer nem saber, né? Então, porque as pessoas trazem isso, a gente não pode tirar delas, né? E a maioria não aceita, não quer, isso é a maioria não, uma grande percentagem aí, mas isso faz parte, não tem jeito, você não vai deixar de ser médium porque você não quer ser médium, né? Então, o Divaldo diz isso, que é muito difícil cercear ou suspender o afloramento da faculdade mediúnica quando ela começa a expressar-se. Ao experimentar os conflitos e tormentos defluentes das manifestações mediúnicas,
muitos despertam para os compromissos aos quais se vinculam na jornada terrestre, mediante íntima comunhão e elevadas aspirações. Lendo Manuel Filomeno de Miranda, algo nos chamou a atenção no livro Transição Planetária, quando ele diz que muitos médiuns, muitas pessoas que tiveram existências bastante dificultosas, que burlaram a lei, ou tiveram grandes problemas, né, consigo mesmo ou com a lei divina, que poderiam renascer com grandes deficiências, ou existências bastante marcadas, né, fisicamente, psiquicamente, mentalmente, pedem para reencarnar como médiuns, para isso depois de um longo tempo, no plano espiritual, né, sendo preparados para isso, para resgatarem as suas dívidas, né? Então, vem essa oportunidade para que você assuma o compromisso de uma forma sensata, de uma forma equilibrada, né? E, ao invés de ser um prejuízo, passa a ser um grande ganho, porque o contato com o plano espiritual vai revelando ao médium a sua origem, a sua essência, e ele vai perceber que ele não é um ser que está aqui simplesmente passando uns tempos, que vai viver 30, 40, 60, 80 anos, mas que ele, além disso, ele vai continuar uma vida, porque os espíritos que se comunicam através dele, as percepções que ele tem do plano espiritual, vai abrir esses novos horizontes, e a pessoa vai perdendo aquela ideia de que a vida é só essa, que a vida é material. E em função dessa percepção da continuidade da vida, da percepção da existência de outras, da interexistencialidade, elas começam a modificar a sua vida, começam a pensar diferente, né? Deixa eu aqui agora e pensar, não, e as consequências disso? Qual o objetivo da minha vida? Então, vai abrindo, vai expandindo outros conceitos, outras percepções, que vai facilitar a oportunidade de compreender a necessidade de evoluir, de crescer, de aproveitar da melhor maneira possível a faculdade que lhe foi concedida. Está tudo bem por agora? Fazer igual ao Jacobson. Vocês estão reagindo aí? Está tudo bem? Ou se tiver alguma coisa assim, né, pode levantar o dedinho e olha, mais ou menos isso. Vamos tocando aqui. Menina, de vez em quando ele prende aqui. Hein? O Lécio disse que eu tenho o dedo leve. Eu fico batendo, o dedo dela é mais treinado do que o meu. Entre os primeiros sinais de eclosão, em um estado de pleno desempenho, há uma longa caminhada. Isso aqui é o que, quando vamos conversar com algum jovem que nos procura, ou que procura a casa espírita de alguma forma, é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, né? Há uma longa caminhada entre os primeiros sintomas, entre as primeiras percepções e o desenvolvimento integral e pleno da faculdade. Então, é aquilo que vai surgindo, vai precisar ser conhecido, precisa ser trabalhado, até chegar a oportunidade de ser uma faculdade lúcida, né, abrilhantada pela presença do plano espiritual superior, ou até mesmo daqueles que vêm em busca de auxílio, de socorro. Então, é uma longa caminhada, que alguns desistem no caminho, né, mas que ela é necessária para o amadurecimento, como o Jacobson falou na palestra anterior, né, o amadurecimento da personalidade, para que tenhamos a oportunidade de nos conhecer, de saber como tudo se processa, o estudo da doutrina, né, o que é uma comunicação, como os espíritos nos influenciam. Então, tudo isso é uma longa caminhada, né? A educação para a mediunidade deve iniciar-se antes mesmo do seu aparecimento, né? Aí, quando o lar favorece, isso aqui é uma bênção, né?
porque através do culto, né, através da oração, da assimilação dos valores morais que as crianças e os jovens começam a receber desde cedo, vai ajudando que eles vão ter, passem a ter contato com o plano espiritual de uma forma natural. Temos vários exemplos, né, nas casas espíritas, nos contatos que temos com famílias espíritas, de pessoas que relatam isso, como as crianças, os jovens, foram percebendo a mediunidade de uma forma bem natural, sem grandes conflitos, né, sem também idealizar uma coisa como se fosse o médium fosse uma pessoa assim, um ser de outro mundo, com capacidades sobrenaturais, né? É muito engraçado como que os jovens, eles têm curiosidade, né, sobre isso, né? Às vezes, quando eu me reúno com alguns sobrinhos, eles tinham milhões de perguntas sobre isso, eles achavam uma coisa assim fantástica. Eu acho que era a ideia do super-herói, da Mulher Maravilha, né, que tinha recursos, né, maravilhosos, né. Então eles acho que desejavam também, sonhavam com isso de ter. Eles achavam assim, tia, você é médium? Mas deve ser uma coisa maravilhosa, né? Então eles idealizavam assim uma coisa glamurosa, alguém que possuidor de recursos, né, sobrenaturais, que pudessem resolver a situação, né? E aos poucos a gente ia conversando, mostrando como é que era, né? Sem procurar glamorizar, nem também deixar que eles tivessem medo de uma coisa que era natural, que é espontânea, né? E isso é o que todos nós precisamos fazer para trazer uma noção lúcida, clara, equilibrada para todos aqueles que surgirem com essas possibilidades de desenvolver uma mediunidade, de trabalhar como médiuns na casa espírita e em suas vidas, né? Então, o lar, que promove o culto no lar, que faz o evangelho, né? Ele já vai preparando desde cedo, né? Hoje, era muito comum no início, né, da doutrina espírita, as reuniões familiares, onde as crianças ouviam, tinha médiuns, né, na família, que davam manifestações, conversavam, davam orientação aos familiares, e aos poucos as crianças iam convivendo com isso com naturalidade, né? O Alberto Almeida contou recentemente como que ele teve os primeiros contatos com a mediunidade, né? A mãe dele frequentava uma reunião familiar, né, em casa de uma tia, e que elas faziam culto no lar, e algumas pessoas ali eram médiuns. E ele disse que a casa era pequena, e ele ficava sentado no quarto, mas com a visão para a sala onde a reunião se desenvolvia. E ele disse que achava uma coisa fantástica, né? Porque, às vezes, quando os médiuns incorporavam, quando os espíritos se aproximavam, batiam na mesa, e sobre a mesa tinham as garrafas de água. E ele disse que, na imaginação dele de criança, via quando aquelas garrafas tilintavam, e ele ficava torcendo lá do outro lado, para que as garrafas tombassem, a água derramasse, porque era diversão para ele, né? E ele via aquelas cenas, né? E via que as manifestações foram acontecendo normalmente, né? E certamente ouvia depois os comentários, o irmão falou isso, nós ouvimos isso, e aquilo foi entrando no seu repertório, na sua vida, como uma coisa natural. E a gente observa isso. Eu conheci algumas pessoas que participavam desses grupos familiares, e as crianças, adolescentes assim, da minha época, comentavam com naturalidade que, lá minha tia recebe, o espírito fala isso, faz aquilo, passa a ser uma coisa natural, né? Agora, quando vem de um lar evangélico, né? Quando vem de alguém que não acredita na sobrevivência dos espíritos, né, da vida após a morte, que acha que morreu, acabou, tal, isso já está diminuindo, aí se torna mais difícil o trabalho de esclarecimento, né? Mas quando o jovem já tem qualquer diretriz dentro da doutrina espírita, isso passa a ser mais natural. Ao experimentar os conflitos e tormentos defluentes das manifestações mediúnicas, muitos despertam para os compromissos aos quais se vinculam na jornada terrestre. Isso aqui eu já tinha falado, né?
Já tinha... Tá certo? Ah, tenho que apertar a setinha, né? Ah, o próximo. Também já tinha passado. Ah, não. Isso aqui, nós fizemos essas anotações aqui, porque era o mais comum que a gente ouve, né? Entre os jovens, entre as pessoas que buscam, até na clínica, né, de psicologia e em outros lugares, quais são os relatos mais frequentes. Tenho medo do que vejo, sinto presenças invisíveis no ambiente, escuto uma voz que fala dentro de mim, tenho uns arrepios estranhos que percorrem meu corpo. Quando chego perto de determinadas pessoas que estão com dores, também passo a sentir as mesmas dores. Tenho uma dor que anda pelo meu corpo e não tem causa diagnosticada. Tenho ideias obsessivas. Esses são os relatos comuns, né, mais comuns que a gente ouve de pessoas, de jovens que buscam as casas espíritas, né, que tem esse... Eu até em conversas mesmo nos consultórios que falam sobre isso, né? Pessoas que estão, às vezes, no metrô, ou que estão num transporte público, e ao sentar-se, se aproximar de alguém. Tem um relato de uma jovem que ela diz que ela era uma professora e que todos os dias ela pegava o metrô, depois da sua aula, ia, sentava-se normalmente, né? Aí ela começou a perceber que determinado dia, naquele primeiro dia ela não observou, né? E ela estava sentada e começou a sentir uma enorme dor de cabeça, E ela, meu Deus, eu estava bem, eu saí da aula tão bem, hoje minha aula foi tão boa e tal, e aquela dor de cabeça aumentando, e tinha um casal assim, e quando eles foram se despedindo, o jovem falou para a moça que estava com ele, disse assim, olha, vá para casa, se deite, tome uma medicação, que essa dor de cabeça vai passar. Aí ela disse que prestou atenção naquilo, né, mas mas foi para casa com muita dor de cabeça, e aquilo continuou. E ela começou a perceber que ela, às vezes, sentia, né, essas dores, ela captava as coisas, né, quando as pessoas não estavam bem próximas dela, que ela tinha essas sensações, e depois ela ouvia o relato das pessoas. E muita gente vai buscar, né, a clínica ou a casa espírita justamente porque tem esses sintomas, essas coisas, e não sabem como explicar, né? E o mais interessante é que, apesar de existirem psiquiatras que pesquisam fenômenos, médicos que dirigem centros espíritas, né, pastores que fazem exorcismo, essas coisas todas que a gente... citado pela Aparecida Martins, ela diz que, apesar de tudo isso, a universidade, nem outro grupo nenhum se interessa em estudar a mediunidade levar a mediunidade como algo sério, que precisa ser estudado, que precisa ser pesquisado. E que cabe aos centros espíritas ainda hoje, talvez seja muito bom tudo isso, né? Que é lá onde tem o estudo sério, onde tem a responsabilidade, a compreensão do fenômeno, a orientação segura para passar para essas pessoas que estão inicialmente sentindo esses transtornos que, segundo eles, nos seus relatos, trazem muita dificuldade e muito problema nas suas vidas, né? Bem, quando aparecem, então, casos como esses, fica a pergunta, né? O que fazer nesses casos, né? Aí, eu agradeço aqui a colaboração do Jacobson, quando ele me orientou aqui para eu colocasse aqui, afastada a possibilidade de enfermidade física e psíquica, né? O primeiro passo, após o apercebimento dos sinais evidenciadores da faculdade, que inicialmente podem se apresentar indefinidos, multidirecionados, né? Cria uma certa confusão, né? Porque atua, né? A pessoa sente, né? Por isso, quando diz assim, eu tenho dores que não sei, hoje eu estou com uma dor aqui, amanhã a dor está na perna, a dor que anda, né?
ou a presença que eu sinto, os arrepios que eu sinto, aquelas coisas que os médiuns iniciantes descrevem, né? Então, eles precisam, né, ter essa direção, precisam ser ajudados a compreenderem, e o primeiro passo realmente é verificar a sua condição orgânica, né? Se tem algum problema físico, se tem algum problema de saúde, o que está acontecendo, né, com aquela pessoa. Depois de uma avaliação médica, depois que passar por todas as possibilidades, aí é que se vai estudando, observando, orientando, para que o médium, né, o futuro médium, a pessoa que está ali, futuro falo no sentido de trabalhar, de desenvolver as suas faculdades, possam também ser orientados de uma maneira correta, né? Então, quando começa a surgir, né, quando se percebe, a primeira coisa é orientar. Aí fica aquela pergunta: o jovem deve desenvolver a mediunidade? Existe uma idade determinada para o exercício da faculdade? Alguns autores dizem que é a idade da responsabilidade. Resumindo assim, né, o assunto, eles falam assim: a pessoa deve desenvolver a mediunidade quando ela se conscientiza de que aquilo é algo que ela precisa levar a sério, que ela precisa encarar com seriedade, com estudo, com disciplina. Então, a partir daí, é justamente quando se deve começar a pensar, né, em trabalhar esse lado. Não existe nenhuma oposição à participação de jovens em trabalhos mediúnicos. A idade para o início da prática mediúnica depende de alguns fatores: conhecimento teórico mínimo da mediunidade, condições emocionais e psíquicas do médium e disponibilidade para exercer o compromisso. Então, tendo esses fatores, né, tendo essas condições, aí já se começa, depois de afastada realmente, as possibilidades de ser algum problema físico, psíquico, né, alguma coisa que precise ser cuidado pela área médica, psicológica, né? Aí, afastadas dessas possibilidades, vai se estudar a questão do médium, né, e passar a orientá-lo, né? Primeiro, saber se ele está disponível, né, em aceitar aquela situação, em estudar, em começar a se aproximar dos trabalhos da casa, né, e tentando se familiarizar com os trabalhos assistenciais, com alguma tarefa apropriada, né, para poder realizar o trabalho, né. Aí é que vem a orientação segura, né, das casas espíritas, e, voltando a repetir, que é muito mais fácil trabalhar uma coisa dessa quando se frequenta um centro espírita, quando se tem conhecimento da doutrina espírita, do que quando as pessoas não aceitam, né? Eu fico pensando na situação de muitos jovens, né, que não têm essa orientação e que sofrem, né, bastante por aí por não receberem uma orientação segura de como estudar a mediunidade, como se conhecer como médium, como perceber a existência dos espíritos em suas vidas, como aquilo não pode não ser um problema, e sim uma oportunidade de trabalho, né? E eu fico lembrando, se todos pudessem ter essa oportunidade, né? Mas cada um dentro do seu caminho, dentro do seu destino, dentro da sua possibilidade, vai desenvolvendo aos poucos. E hoje de manhã, na hora do almoço, o Jacobson nos lembrava de que muitos médiuns vêm, né, com essas possibilidades enormes, às vezes com uma faculdade bastante desenvolvida, bastante aflorada, pela intuição, até, às vezes, pessoas que poderiam desenvolver um trabalho enorme na área artística, né, pelos recursos que possuem, pela bagagem que trazem do passado, mas que vêm justamente com uma situação de prova, e essas pessoas ficam no anonimato durante a sua existência, né,
poucos percebem o talento enorme, a possibilidade que tem ali, e eles ficam ali sofrendo, percebendo um mundo enorme, expandindo, descobrindo, mas sem poder expressar tudo isso, porque vem com uma possibilidade agora de aprender outras coisas, de aprender a se conhecer, né? E a sua caminhada hoje é outra, mas não deixa de ser um trabalho também de iluminação, de enriquecimento, porque a pessoa começa a saber, elas dizem mesmo, né? Isso é muito comum nas pessoas que desenvolvem uma área artística com muita sensibilidade, sem nunca ter estudado, sem nunca ter tido oportunidade, e aquilo vem naturalmente, e elas dizem, eu não sei de onde vem, por quê? Onde você aprendeu? Com quem você aprendeu? Não sabe, eu não sei, isso veio naturalmente, e eu não tenho como explicar isso, né? E isso deve causar uma certa angústia, porque é um acúmulo, né, de energia, de conhecimento, que fica circundando, e a pessoa, quando não tem essa oportunidade de ser orientada, né, se não canaliza para o bem, se não tem oportunidade de ser trabalhado, né, corretamente, orientado, é um desgaste muito grande, né? Não nos esqueçamos que no corpo de um jovem habita um espírito milenar e que ele está no auge do descobrimento das potencialidades do corpo e que nessa fase o corpo físico está cheio de energias aguardando canalização. Cabe-nos, né, falando agora como orientadores de casas espíritas, de reuniões mediúnicas, de atendimento fraterno, o trabalho que se realiza na casa espírita, né? A tarefa de auxiliar nesse direcionamento para o bem, evitando que ele seja vítima de espíritos sequiosos de vingança ou de manipulação dessas energias, né? Então, o jovem, né, principalmente o jovem, né, que vem com todas essas possibilidades, se não forem orientados, podem se desviar para outros caminhos, né, para outras aventuras, que com certeza não vai ser algo agradável na sua vida, né? E se quando ele recebe a orientação, quando ele é ajudado, quando ele tem o apoio familiar, o apoio do centro espírita, o apoio do conhecimento, da busca do autoconhecimento, do próprio empenho que ele passa a ter a partir daí, aí as coisas vão ficando mais naturais, mais tranquilas, né? E o jovem pode ter a sua vida naturalmente, ele não vai se afastar dos estudos, não vai afastar do trabalho, não vai ter nada de excepcional, porque ele já vai aprender a conviver com essas influências de uma forma natural, sem que isso traga grandes transtornos ou nenhum problema que venha atrapalhar a sua vida profissional, a sua vida relacional de uma forma geral. Então, a orientação, o estudo é muito importante para que isso aconteça e que não se perca também os talentos, as oportunidades, né, de surgir dali um grande trabalhador, alguém que possa prestar um grande serviço, né, seja esse serviço através da mediunidade, atendendo de enfermagem, de assistencial aos espíritos que precisam de esclarecimento, seja ela através de uma faculdade de psicografia ou alguma intuição brilhante na oratória, ou em qualquer área, né, mas que venha com orientação para que esses recursos, né, não sejam perdidos no meio do caminho e possam ser canalizados para outras formas de expressão ou busca de expressão que vão trazer uma perda, às vezes, né, da existência, perda no sentido de que poderia ser uma vida rica, né, de experiências, de possibilidades, e que são transformadas, às vezes, em desequilíbrio. Meu dedo leve continua leve. Oh, meu Deus. Tem que ter o dedinho dela, que é mágico aqui.
Na fase infantil, as manifestações mediúnicas são mais de caráter anímico. A criança projeta... Ela já achou uma maneira mais prática, viu? A criança projeta a sua... Deixa eu ver, não foi que eu perdi aqui, né? A sua alma nas coisas e nos seres que rodeiam. Como eu falei inicialmente, né? É muito comum a criança dizer, eu estou vendo fulano de tal, alguém, né, da família. E é muito interessante, às vezes, porque aquela criança nem conviveu com o familiar. Às vezes a família nem toca muito naquele assunto, porque tem algumas famílias que o assunto morte é tabu, né? Morreu uma pessoa lá, fica no esquecimento. Às vezes a criança ou o adolescente vai saber que teve um parente. Isso acontece até comigo, às vezes. Meu pai faz relatos hoje, né? Ele já com seus 93 anos, né? De uns tempos para cá, ele faz alguns relatos de familiares que eu nunca soube que existiram, ou que desencarnaram cedo, ou que passaram por determinadas experiências, porque tem assuntos que caem no esquecimento, ou por tabu, ou porque outros afazeres da vida exigiram outras preocupações. Então, às vezes, a criança nem sabe que desencarnou alguém, que teve uma tia, que teve um parente, assim, e, de repente, ela começa a dizer assim, tem uma pessoa com esse nome e tal, e traz recados, às vezes, né, para os familiares, que aí eles ficam sem ter como duvidar, porque realmente, né, o Divaldo, quando começa a ter as visões, que ele busca o padre, né, que orientava, o seu mentor espiritual, ele dizia, meu filho, isso é coisa do demônio, reze, vá para casa, faça tantos Pai Nosso, aquelas penitências normais, né? Aí um dia ele disse assim, padre, mas o diabo, o demônio, tem cabelos assim, roupa assim, tem uma pinta aqui, aí começa a descrever a pessoa que ele estava vendo. Aí ele disse, não, meu filho, essa é minha mãe. Aí vai lá, abre a gaveta do guarda, aquelas roupas, né, da igreja, né, da sacristia, né, e pega um livro dos espíritos e doa, né? Aí, a partir daí, assim, o teu caminho é outro, né? Porque ele não estava vendo o demônio, ele estava vendo a própria mãe do vigário, né? Então, aí não tinha mais como continuar duvidando e dizer que ele estava vendo o demônio, que se afastasse daquilo, né? Que a primeira orientação é essa, né? Você está vendo, é o demônio que está te perturbando. Nas igrejas evangélicas também continuam essas orientações, né? E a pessoa, de repente, começa a dizer assim, não, mas eu estou vendo uma pessoa assim, descreve, dá detalhes, né? Aí não tem como dizer que o demônio vai se apresentar. Ou alguns dizem assim, o demônio tem 1000 formas, né, de iludir. Ainda continuam também com essa visão, né? Quando é mais fácil, quando seria mais fácil, né, dizer assim, não, você está vendo uma tia, um parente, um irmão e tal, né? É geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia uma nova fase. Na primeira fase, só se deve intervir no processo mediúnico, com preces e passes, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal e espiritual. Às vezes, essa criança, né, como eu citei no caso anteriormente, da parente de Ivone Pereira, ela tinha ligações espirituais com aquele grupo de espíritos, né, que perturbavam todo o processo, né, que traziam uma dificuldade enorme, porque se apresentavam aquelas caratonhas medonhas, né, como ela descreve. Imagina, para a criança vendo aquilo, né, mas aqueles espíritos faziam parte do passado daquela criança, né, e era né, muito dificultoso para poder ser trabalhado, para poder ser orientado, porque isso fazia parte também das reminiscências, e ela atraía esses espíritos também, né, até que, com o tempo, foi orientada para se tornar mais tranquila o desenvolvimento das suas possibilidades. Na adolescência, o corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas.
é tempo de informações mais precisas sobre o problema mediúnico. Aí a gente começa a dar as orientações mais precisas, estudar mesmo o fenômeno, o que acontece, né? Orientando o adolescente sem excitar sua imaginação, acostumando ao processo natural regido pelas leis do crescimento. Então, aquilo que nós falamos inicialmente, que eles vêm com aquela ideia fantasiosa, né, de que é um superpoder, que a gente vai adivinhar as coisas, que a gente vai saber resolver os problemas assim, né, com um passe de mágica, né. Aí você começa a mostrar a realidade, que não é bem assim, que tem um caminho a percorrer, que os espíritos... não somos nós que provocamos os fenômenos, eles não estão ali à nossa disposição para nos dar as respostas que nós buscamos com ansiedade, mas que tem toda uma orientação, todo um momento, e aí essas orientações vão sedimentando para que a pessoa possa trabalhar e se sentir segura no desenvolvimento das suas tarefas. A terceira fase ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25 anos, é o tempo dos estudos sérios do espiritismo e da mediunidade, bem como da prática mediúnica livre nos centros espíritas. O MEP, né, Mediunidade, Estudo e Prática, traz orientações bem precisas sobre isso, que o jovem pode começar a estudar, pode começar a se familiarizar, aprender a orar, aprender a fazer irradiação mental, né? Aprender a se concentrar. Ele vai sendo introduzido naturalmente, né? Em contato com outras dimensões, com o plano espiritual, aprendendo a se conhecer, a saber o que é dele, ou quando é uma aproximação dos espíritos. Isso vai sendo feito naturalmente, né? Num processo bem equilibrado, e não vai causar nenhum transtorno. Ninguém vai ficar desequilibrado, nem doente, porque tem contato com esses conhecimentos. Aqui também uma pergunta que fazem ao Divaldo, e ele responde assim: deve o jovem desenvolver a mediunidade? Ele diz assim: de que jovem estamos falando? Encontraremos jovens médiuns, dotado de um senso de responsabilidade que médiuns mais velhos não possuem. Todavia, antes de abraçar o compromisso mediúnico mais sério, o jovem, pelo menos, deve superar aquela fase dos arroubos da juventude, né? Então, ele está numa fase que ele precisa também se acalmar, né? Porque muitas transformações, muita ebulição, né? Então, ele vai tendo conhecimento, ele vai aprendendo, né, e vai chegar na época certa que aquilo passa a ser um desenvolvimento natural, normal na sua vida, né. Quando o adolescente, ainda é o Divaldo falando, né, quando o adolescente, pela sua expressão verbal, pela naturalidade e segurança com que lida com o fenômeno mediúnico, demonstrar compreensão e maturidade para exercer sua mediunidade, não há risco que participe das mesmas reuniões dos adultos. Mesmo assim, é prudente que seja sempre assistido por pessoas mais experientes. Então, a recomendação é sempre essa. Você vai ser orientado, vai ser ajudado, né? Tem que estudar, né? E seguir os caminhos normais, né? Sem querer atropelar e fazer as coisas antes do tempo, né? Tem algo antes? É engraçado que nós não conhecíamos essa obra do Divaldo. Alguém aqui conhece Sexo e Consciência? Tem algumas pessoas que conhecem. Ela foi publicada em 2003 e eu não tinha tido acesso. Eu não sei como. Eu estou em tudo que é seminário e também são tantos livros, né? Eu não conhecia ainda essa obra. E eu achei muito interessante. Aí, quando eu recebi o tema, que eu comecei a procurar, estudar, saber por onde que era que eu ia seguir, aí eu descobri esse livro, que eu achei muito interessante, porque tem relatos do Divaldo, né, que ele fala das suas dificuldades como jovem médium, né,
E como ele não encontrava orientação, né? As coisas que aconteciam com ele, as percepções, né? E principalmente as inquietações na área sexual, como conduzir a mediunidade, já que ele queria conduzir, já estava estudando a doutrina, ele foi compreendendo que aquilo era uma coisa séria, e ele estava disposto, né, mentalmente, interiormente, a fazer um trabalho equilibrado. E ele queria saber como lidar com todas aquelas... os seus hormônios, com tudo falando dentro do seu corpo, né, com a juventude, com a potência toda da juventude, e ele não tinha vergonha, não sabia com quem falar, não sabia quem procurar, e quando ele resolve buscar o Chico, né, e o Chico passa a ser um orientador, né, dentro da sua simplicidade, né, orientou bastante o Divaldo. Ele diz assim, ele foi numa reunião em Uberaba, aliás, ainda em Pedro Leopoldo, né, e ele disse, louco para conversar com o Chico, ele relatando aquele jeito engraçado que o Divaldo tem, né, ansioso para ter um momento para conversar com o Chico, e não encontrava assim, oportunidade, que o Chico sempre muito cercado, todo mundo, e ele não queria tratar daqueles assuntos na presença de todo mundo, né? Então, até que ele consegue, né, um momento com o Chico dá um jeito de, quando ele vai para casa, o Chico o acompanha, e ele tem uma longa conversa com o Divaldo, uma conversa esclarecedora, né, que o Divaldo relata nesse livro. Eu indico assim, para os jovens, para os coordenadores de mocidade, as pessoas que trabalham na área mediúnica, até no atendimento fraterno, que possam ler esse livro. É um livro bastante grossinho, né? E ele diz assim, ele falando que desejava apresentar ao Chico os quesitos que integravam a minha pauta de inquietações juvenis. Perguntas sobre sexo, que na época era um grande tabu, pois aos 21 anos de idade, experimentando a ardor das energias sexuais em pleno vigor, não sabia como me comportar. Imaginem o que era a mente ansiosa de um jovem, como eu, que ao abraçar a mediunidade, desejava trilhar com segurança e com respeito os caminhos difíceis da exemplificação. E temia deixar-me dominar por dolorosos conflitos, né? Então, ele relata, então, que esse momento com o Chico foi de fundamental importância. Ele tem uma gratidão muito grande, né, por esse encontro, né, que na sua juventude permitiu que os dois trocassem impressões. E nessa mesma obra, o Chico, né, nos relatos do Divaldo, também relata os seus problemas, os problemas enfrentados por ele por volta dos seus 16 anos, né, quando eu também era portador de uma energia muito intensa, já que ele viera equipado de recursos para o exercício da mediunidade e começava a experimentar as constrições orgânicas impostas pela manifestação da libido. E encontrou em Emmanuel as orientações necessárias. Aí ele até faz uma brincadeira, né? Emmanuel, como sacerdote, que é as reminiscências de sacerdote, como falar de sexo para o Chico, né? Então, Emmanuel conta uma história, né? Uma lenda, para que o Chico fosse entendendo como era aquilo, porque ele dizia que ele não era a pessoa apropriada, né? Mas foi orientando, ajudando, e o Chico também foi equilibrando as suas energias, as suas emoções, passando a canalizá-las para o trabalho sério da mediunidade, e ao invés das energias genésicas se concentrarem na área genésica, passou a ser desenvolvida para outros órgãos, para que ele pudesse utilizá-las de maneira equilibrada no trabalho mediúnico da mediunidade com Jesus. Então, é um relato muito rico, que só lendo mesmo a obra que a gente vai acompanhando, ele trata de vários temas sobre a homossexualidade nos médiuns, né? É uma obra muito rica, que eu indico para aqueles que queiram se aprofundar no assunto, porque numa conversa como hoje, assim, não dá para a gente detalhar cada tema, como foi explicado, como foi trabalhado, mas é muito claro, são muito claras as orientações dessa obra. Se tivermos na instituição espírita jovens sérios que saibam renunciar, aí é que diz assim, o jovem pode desenvolver mediunidade, aí vem a orientação, né? Se tivermos na instituição espírita
jovens sérios, que saibam renunciar em prol dos objetivos mais altos e valiosos do que o imediatismo do mundo e que apresentem alguma faculdade mediúnica, nada mais justo que convidá-los para os estudos e prática da mediunidade. É uma medida saudável e caridosa, posto que oferecerá ao jovem instrução e acompanhamento para que se desencumba com proveito dos deveres espirituais trazidos para a Terra. Então, é essa orientação que a Casa Espírita, né, vai dar ao jovem que chegue, né, às portas da Casa Espírita pedindo orientação. Nós temos aqui algumas obras que nós consultamos para fazer esse trabalho, né? O Livro dos Médiuns, Sexo e Consciência, que foi esse que eu falei do Divaldo, Recordações da Mediunidade, Orientações para a Prática Mediúnica, Mediunidade e Mocidade, Conexões... Tá bem? Uma Nova Visão de Mediunidade, da Aparecida Martins, né? Esse livro de mediunidade de Herculano Pires e Cântico da Juventude de Raul Teixeira. A juventude bem educada, moralmente falando, não encontrará dificuldade ao deparar-se com fenômenos mediúnicos. Porém, quando a alma do jovem se encontra em dificuldade de adaptação com o próprio corpo, com seus familiares ou com o meio no qual convive, ele poderá atrair para si companhias espirituais indesejáveis. Então, a orientação é sempre na família, é sempre com aqueles que conduzem a orientação do jovem na casa espírita, né? E dos familiares, né? Ao perceber-se irritadiço, impaciente, com inclinações irresistíveis aos alcoólicos ou drogas, ávido por aventuras sexuais ou aquelas que colocam em risco a integridade física ou psicológica, é preciso que seja feita uma avaliação mais atenta com esse jovem. É possível que ele possa estar desenvolvendo, através de sua maior sensibilidade mediúnica, é possível que ele possa estar sendo influenciado, né, através de sua maior sensibilidade mediúnica por companheiros espirituais. Quando a coisa fica exacerbada e que ele não está fazendo ainda uso, né, de drogas ou dessas coisas todas, tem que perceber, né, os familiares atentos vão perceber que tem algo diferente com aquele jovem, né, porque ele se encontra tão irritado, tão buscando explicações, né, que também é natural, né, na juventude, né, essa inquietação, mas se a coisa fica muito assintosa, né, aí é a oportunidade de se observar, de olhar, para que ele não vá buscar outros recursos que não sejam as orientações necessárias para o equilíbrio das suas faculdades, né. Em alguns jovens, quando a mediunidade ostensiva faz parte da sua programação espiritual, a sua sensibilidade vai se dilatando até uma plena eclosão, quando o contato mais direto com o plano espiritual se faz bastante caracterizado. Este momento poderá ser de provas muito duras e de dores acerbas, caso o jovem não esteja equilibrado emocionalmente. Então, os recursos a serem utilizados, estudo e esclarecimento, sempre, né, orientar, esclarecer. Nunca é demais a gente repetir isso. Prece, evangelho no lar, passos, harmonização no lar, atenção e amor, né? Porque se entrar na briga, no clima de irritação, né, vai complicando mais ainda. Então, observar o que é que está acontecendo e ser encaminhado. Graças a Deus, a gente percebe muitos pais assim, meu filho está nervoso, está angustiado, está com angústia, medos, coisas assim, né? E eles buscam a casa espírita, aí, através do passe, da orientação, às vezes até também, né, na época que estão passando por os problemas do vestibular, né, a angústia, aquela coisa toda, né, e aí eles vão ser orientados para receberem os passes, a água, a harmonia do lar. Recentemente, um desses jovens, vendo muito o avô desencarnado dentro de casa,
O avô tinha desencarnado há poucos dias e ele não conseguia se concentrar para estudar, porque quando ele ficava, aí ele já estava ficando com medo de ficar sozinho, né? Porque quando ele parava para estudar, o avô estava lá sentadinho. Aí ele disse, mãe, eu sei que eu estou vendo, ele era de família espírita, né? É de família espírita, aliás, assim, eu estou vendo meu avô, ele quer falar comigo, mas eu estou num momento de tanta ansiedade que ele estava se preparando para o vestibular, ele gostava de estudar até altas horas, ficava estudando sozinho, né? E aí, a mãe disse assim, ele disse assim, não tem tempo de vir, porque aí tinham milhares de cursos, muitas coisas para fazer, né? E ele não queria ainda se aprofundar no estudo da mediunidade, mas nós passamos livros assim mais fáceis, orientação, o jovem quer saber, esses livros assim mais fáceis, e orientamos o passe, e ela começou a ajudá-lo, e recentemente nós tivemos notícia que ele já estava com mais tranquilidade nessa área, e certamente o avôzinho também foi ajudado, né? Uma coisa que a gente deve também prestar atenção, porque às vezes, né, nós não achamos que, achamos os jovens de aborrecentes, né, que é aquela fase assim, que já está estigmatizada, né, a juventude é essa fase de rebeldia, são chatos, isso, aquilo, né, e às vezes não prestamos atenção nas verdadeiras coisas que estão se passando, né, com o jovem, né. E aí cabe tirarmos as nossas ideias preconcebidas, né, e prestarmos mais atenção, conversar, como essa mãe fez, né, foi procurar a casa espírita, né, dizendo que estava percebendo que o filho estava nervoso, não estava conseguindo estudar, e que o seu relato era sempre esse, que estava vendo o avô, e o que é que ela podia fazer, já que ele não podia ainda se dedicar ao trabalho, ao estudo da mediunidade. Então, tudo isso tem recursos, tem orientação, né, que vai sendo oferecido para que o jovem não se perca e não perca a sua oportunidade de ter um trabalho futuro, né? Tá, estamos terminando já. Pode passar aqui o último. Somos convidados a ter um novo olhar e também entender a nossa responsabilidade frente ao melhor aproveitamento desses adolescentes e nos perguntarmos sempre o que é que nós estamos fazendo, né, para acolhermos esses jovens dentro do movimento espírita, né? Estou sendo avisada aqui que eu me prolonguei demais e nós vamos encerrando, né? Pode passar. As possibilidades essa sempre, né? O estudo, o esclarecimento, o evangelho no lar e o acesso ao desenvolvimento quando necessário, né? E nós vamos encerrar com Eclesiastes, né, que nós achamos isso aqui uma das coisas mais lindas, né, e que prova de que isso vai acontecer sempre, que os jovens vão receber espíritos, que os jovens vão perceber os espíritos, né, que os espíritos vão estar sempre nos cercando como uma nuvem de testemunha, como nos disse Paulo, e cada um vai percebê-los à sua maneira, né. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. E farei aparecerem prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. Então, que nós estejamos atentos, conscientes de que podemos ajudar, né, e que temos uma grande tarefa pela frente como condutores da mediunidade em nosso país, em nossas vidas, nas nossas casas espíritas. Obrigada a todos e muita paz.